Meu filho, não deixou eu ir no seu casamento, pois minha nora me detestava. Ela lhe detesta, mãe, não venha. Eu não fui e desapareci de suas vidas. Meses depois, minha nora me liga pedindo ajuda. O telefone escorregou da minha mão e caiu no tapete da sala, mas a voz do meu filho, Carlos, ainda ecoava na minha cabeça como um trovão, mesmo com a ligação encerrada. Mãe, por favor, não venha. Ela lhe detesta. Se a senhora aparecer, vai estragar o dia mais importante da minha vida. Eu fiquei ali, parada no meio da sala de estar, olhando para o vestido azul marinho que eu tinha comprado com tanto carinho e deixado pendurado na porta do armário. Ele estava pronto, passado, esperando apenas o amanhecer do dia seguinte. O dia do casamento do meu único filho. Mas agora, aquele vestido parecia uma fantasia ridícula de uma mãe que achava que ainda tinha lugar na vida de quem criou. A conversa tinha durado menos de 5 minutos, mas foi o suficiente para destruir 30 anos de dedicação. Carlos não ligou para saber como eu estava. Ele ligou para me desconvidar. Minhas pernas fraquejaram e eu me sentei no sofá. A casa estava em silêncio. Um silêncio que de repente parecia pesado, sufocante. Tentei processar as palavras dele. Ela lhe detesta. Como isso era possível? Patrícia, minha nora, sempre foi distante, é verdade. Ela nunca aceitava meus convites para almoçar no domingo e sempre tinha uma desculpa para não vir aqui em casa. Mas ódio. Eu nunca tinha feito nada contra ela. Pelo contrário, sempre tentei agradar, mandando presentes, perguntando se precisavam de algo. Mas o que Carlos disse em seguida foi o que realmente abriu uma ferida funda no meu peito. Ela me contou tudo, mãe, ele disse, com uma frieza que eu desconhecia. A Patrícia me contou como a senhora fala mal dela pelas costas, que a senhora disse para as tias que ela é preguiçosa, que só quer meu dinheiro, e que a senhora tenta controlar minha vida. Carlos, isso é mentira, eu gritei, sentindo o desespero subir pela garganta. Eu nunca disse isso. Eu mal converso com a Patrícia. Não adianta negar. Ela chorou muito, mãe. Ela está devastada. Toda a família dela já sabe o quão tóxica a senhora é. Se a senhora for ao casamento, vai ser um desastre. Todos vão olhar torto. Por favor, poupe a gente dessa vergonha. Fique em casa. Poupe a gente dessa vergonha. Aquelas palavras rodaram na minha mente a noite toda. Eu não dormi. Fiquei vagando pela casa escura, olhando as fotos de Carlos quando era bebê, depois na formatura, depois quando conseguiu o primeiro emprego. Em todas elas, eu estava lá, sorrindo, orgulhosa. Eu fui mãe e pai para aquele menino. Trabalhei dobrado, deixei de comprar coisas para mim, para que ele tivesse o melhor estudo, as melhores oportunidades. E agora? Agora, eu era a mãe tóxica. A vergonha que precisava ser escondida. Tentei ligar para ele de novo pela manhã, na esperança ingênua de que ele tivesse pensado melhor, que tivesse percebido o absurdo que estava me pedindo. O número chamado não pode atender no momento. A mensagem da caixa postal foi a única resposta. Ele não ia me atender. Ele tinha escolhido. E não tinha me escolhido. O dia do casamento amanheceu lindo, com um sol brilhante que entrava pela janela da sala, zombando da minha tristeza. Eu não tirei o pijama. Não penteei o cabelo. O vestido azul continuava pendurado, como uma testemunha silenciosa da minha humilhação. Passei o dia sentada na poltrona, com o celular na mão. Era um vício doloroso. Eu sabia que não devia olhar, mas a curiosidade e a dor me empurravam para as redes sociais. Eu não seguia a Patrícia. Ela tinha me bloqueado meses atrás, sem eu entender o motivo, mas eu tinha parentes distantes que foram convidados. E então, as fotos começaram a aparecer. Lá estava ele, meu Carlos. Ele estava lindo no terno que eu ajudei a escolher meses antes, quando ele ainda falava comigo normalmente. Ele sorria. Ao lado dele, Patrícia vestida de branco, radiante,
segurando o braço dele como se fosse um troféu. A legenda da foto de uma prima dizia: casamento lindo, família unida e feliz celebrando o amor. Família unida. Aquilo foi como uma facada. Eu vi fotos dos pais dela, dos irmãos dela, de amigos nossos em comum. Todos estavam lá, rindo, bebendo, celebrando. Havia um lugar vazio onde a mãe do noivo deveria estar, mas ninguém parecia notar, ninguém parecia se importar. Era como se eu tivesse deixado de existir. Será que eles acreditaram nas mentiras? Será que, enquanto comiam e bebiam, comentavam baixinho: ainda bem que a mãe dele não veio, aquela mulher insuportável. A dor física no meu peito era tão forte que eu achei que estava infartando. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei de soluçar. Aquele choro feio e barulhento que só quem está sozinho em casa pode se permitir. Eu me senti descartável. Senti que todo o meu amor, todos os anos de sacrifício, não valeram de nada diante da manipulação de uma mulher que mal me conhecia. Quando a noite caiu, a festa nas redes sociais continuava, mas algo mudou dentro de mim. O choro parou. O peito ainda doía, mas a tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Uma frieza, uma clareza assustadora. Eu olhei para o celular mais uma vez. Carlos estava cortando o bolo. Ele não parecia um homem preocupado com a mãe que estava em casa arrasada. Ele parecia aliviado. Você fez sua escolha, meu filho, sussurrei para a tela do celular. Eu me levantei da poltrona. Meus ossos estalaram. Fui até a cozinha e fiz um chá. Enquanto a água fervia, tomei uma decisão. Eu não ia ficar ali esperando ele voltar, quando o encanto acabasse. Eu não ia ser a mãe que implora por migalhas de atenção, que aceita ser desrespeitada e humilhada só para poder ver o filho no Natal. Se eu era tão tóxica, tão ruim, então eu faria um favor a eles. Eu desapareceria. Peguei o celular novamente. Abri o contato filho. Meu dedo tremeu por um segundo, lembrando de todas as vezes que aquele número me trouxe alegria. Mas logo lembrei da voz dele dizendo: não venha. Respirei fundo e apertei. Bloquear contato. Fiz o mesmo com o número da Patrícia, que eu tinha salvo caso precisasse de alguma emergência. Bloqueei tias e primos que estavam na festa e que certamente viriam com fofocas no dia seguinte. Desliguei o aparelho e o deixei sobre a mesa. O silêncio da casa não parecia mais sufocante. Parecia limpo. Era o fim de uma era. Eu tinha dedicado minha vida inteira a ser a mãe do Carlos. Mas o Carlos não existia mais para mim. Não aquele Carlos que eu criei. Aquele homem nas fotos era um estranho, marido de uma mulher que me odiava. Olhei ao redor da sala. Aquela casa era grande demais para mim, cheia de memórias em cada canto. O sofá onde ele via desenho animado, a mesa onde fazia o dever de casa. Tudo ali gritava o nome dele. Chega, eu disse em voz alta, para as paredes. Eu precisava de um recomeço. Um recomeço real. Não apenas bloquear um número, mas mudar a minha realidade. Eu ainda tinha saúde, tinha minha formação, tinha vida pela frente. Eu não seria a vítima chorosa nessa história. Fui até o quarto, tirei o vestido azul do cabide, não com raiva, mas com determinação. Dobrei-o cuidadosamente e o coloquei em uma sacola para doação. Ele não serviria para mim. Aquela Helena que comprara o vestido, esperançosa e amorosa, tinha ficado no passado, morta pelo desprezo do próprio filho. A nova Helena tinha planos, e o primeiro deles era sumir do mapa, enquanto o sol nascia no dia seguinte, iluminando os restos de uma noite mal dormida. Eu já estava no computador, pesquisando imobiliárias. Eu ia vender tudo, eu ia embora. Se eles queriam distância, eu daria a eles um abismo. A determinação que senti ao dobrar aquele vestido azul se transformou rapidamente em ação. Não perdi tempo. Uma semana depois do casamento, a placa de vende-se já estava fincada no jardim da frente. Eu tinha pressa, uma necessidade urgente, de apagar o cheiro daquela vida que se despedaçou. Aquela casa era um museu de memórias de Carlos. Cada parede, cada rachadura, cada canto me lembrava de um momento nosso,
E agora, cada lembrança era como um prego enferrujado fincado no meu coração. Vender foi menos sobre dinheiro e mais sobre sobrevivência emocional. Eu precisava de um espaço novo, que não tivesse o fantasma do meu filho ingrato rondando. O processo foi rápido. O mercado estava aquecido e eu não me apeguei ao preço. Queria apenas o suficiente para recomeçar com conforto. Em menos de 3 meses, eu estava assinando os papéis e me despedindo daquela vida. Usei uma parte do dinheiro da venda para comprar um apartamento menor, em um bairro que eu não conhecia, mas que era agradável e cheio de vida. Era perto de um mercado de artesanato e tinha um parque bonito por perto. Era o oposto da minha casa antiga, que ficava numa rua silenciosa e familiar. Eu queria barulho, movimento, gente nova. Queria me misturar. O resto do dinheiro eu não toquei. Ele ficou guardado, me dando uma sensação de segurança que eu não sentia há muito tempo. Aquele dinheiro representava a minha liberdade. Os primeiros dias no apartamento foram estranhos. Eu olhava para as caixas de mudança e sentia um vazio. Tinha momentos em que eu pensava em Carlos e quase pegava o telefone. Será que ele está bem? Será que ele percebeu o que fez? Mas então, eu lembrava da frieza na voz dele, da palavra vergonha, e a mão parava. Eu tinha feito uma promessa a mim mesma. Eu não voltaria a ser humilhada. Para me forçar a não pensar, preenchi minha agenda. Eu tinha me formado em consultoria de gestão de projetos muitos anos atrás, mas larguei a profissão para me dedicar integralmente à criação de Carlos. Agora, eu tinha o tempo e a cabeça vazia para voltar. Comecei a trabalhar de casa, pegando pequenos projetos como autônoma. Meu cérebro agradeceu o esforço. Voltar a usar minha capacidade profissional me fez sentir útil e capaz, não apenas mãe de alguém. Mas a parte mais importante do meu recomeço foi fora do trabalho. Eu precisava de amigos, de risadas, de gente que me visse por quem eu era hoje, não pela história triste que eu carregava. Lembrei de um hobby antigo que eu amava: o artesanato. Havia um grupo que se reunia 2 vezes por semana no centro comunitário. Fui com o coração na mão, morrendo de medo de não ser aceita. Lá, eu conheci um grupo de mulheres incríveis. Eram de todas as idades, mas a maioria com a vida já feita. Algumas viúvas, outras aposentadas, todas em busca de companhia e criatividade. Não tinha espaço para fofocas sobre a vida de famosos ou sobre famílias disfuncionais. O assunto era a linha, a agulha, a cor certa. Uma dessas mulheres, Lúcia, com seus cabelos brancos e sorriso fácil, me notou quieta em um canto na primeira semana. Ela me convidou para sentar na mesa dela e me ensinou um ponto que eu não sabia. Eu comecei a ir sempre. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Ri de bobeira, de histórias de cachorro, de desastres culinários. Eu era só Helena, a consultora que fazia tricô. Ninguém perguntava sobre meu casamento, sobre meu filho, sobre o passado. Eu podia ser apenas eu. Durante esses meses, o telefone tocou algumas vezes com números desconhecidos, ou números que eu reconhecia vagamente, como sendo de Carlos, ou de parentes que ele poderia ter pedido para ligar. Eu nunca atendi. Eu olhava para o aparelho e lembrava da minha decisão. Se ele quisesse falar comigo, ele sabia onde eu morava antes e poderia ter feito um esforço maior. Mas ele não fez. E eu não era mais a mãe que atenderia no primeiro toque, desesperada por atenção. O silêncio da minha parte era a prova da minha decisão. Eu estava me protegendo. Estava priorizando a minha paz. A vida começou a florescer de um jeito inesperado. Com o dinheiro que eu ganhei dos meus primeiros projetos de consultoria, me permiti pequenas viagens. Fui sozinha para um lugar no litoral, me sentei na areia, olhando o horizonte, e percebi que a vida era muito maior do que a minha sala de estar e o drama familiar. A vida era o mar, o sol, o novo trabalho, os novos amigos, o cheiro de linha e lã. Eu estava leve. Não tinha que agradar ninguém. Não tinha que provar que era boa. Eu era boa para mim mesma, e isso bastava. E foi em uma atividade comunitária no parque, um evento de plantio de árvores organizado pela prefeitura,
que o universo decidiu me dar um presente. Eu estava suja de terra, tentando firmar uma muda teimosa no chão, quando um homem se aproximou, sorrindo gentilmente. "Precisa de ajuda com essa rebeldia?" ele perguntou. Ele era Roberto, um viúvo, mais ou menos da minha idade, com um olhar caloroso e mãos que pareciam saber o que faziam com a terra. Ele não era um príncipe encantado de filme. Era real. Tinha rugas de riso no canto dos olhos e uma voz calma. Ele me ajudou com a muda. Conversamos sobre as flores do parque, sobre a importância daquele trabalho voluntário, sobre a vida. Não houve flerte forçado, apenas uma conversa leve e agradável, entre duas pessoas que se davam bem. Ele também estava se reconstruindo, aprendendo a viver sem a esposa que perdeu para uma doença longa. Ele entendia de silêncio e de recomeços. Nossa amizade começou devagar, regada a cafés no lounge do meu prédio e longas caminhadas no parque. Ele me contava sobre a esposa com carinho, e eu, pela primeira vez, contei a minha história para alguém fora do meu círculo de artesanato. Contei sem raiva, apenas como um fato. "Você fez o certo", ele me disse um dia, segurando minha mão. "Você não pode amar alguém mais do que você ama a si mesma, Helena. E o amor não deve vir com dor." As palavras dele me confortaram profundamente. Roberto trouxe paz. Ele não tentava me salvar ou me consertar. Ele apenas estava ali, compartilhando a jornada. Eu tinha encontrado um novo tipo de família, uma família de escolha, feita de amigos leais e de um novo companheiro, que respeitava o meu espaço e a minha história. Minha vida era boa, estável, segura. 6 meses se passaram desde o casamento de Carlos. 6 meses de silêncio total. 6 meses que ele não fazia parte do meu dia. Eu me sentia vitoriosa, não por ter feito mal a alguém, mas por ter escolhido o meu bem. Então, um dia, o telefone tocou. E era um número que não estava na minha lista de bloqueio. Atendi, pensando ser algum cliente novo do trabalho. "Alô?" E do outro lado da linha, uma voz que eu reconheci imediatamente, embargada pelo choro e pelo desespero, começou a falar. Era Patrícia. A voz de Patrícia do outro lado da linha estava irreconhecível. Não era a voz fria e esnobe que eu vagamente lembrava dos poucos encontros que tivemos. Era um som quebrado, cheio de pânico e soluços descontrolados. "Helena, pelo amor de Deus, é a Patrícia." Meu corpo congelou. Eu estava na cozinha, tomando meu café da tarde, conversando com Roberto sobre um documentário que vimos. Eu gesticulei para ele ficar quieto, e ele percebeu imediatamente pela minha expressão que algo grave estava acontecendo. Eu tinha decidido bloquear Carlos. E os parentes próximos, mas não o número de telefone fixo ou de algum parente distante de Patrícia, que ela poderia estar usando. Aquele era um número novo para mim, e por isso eu atendi. "O que você quer, Patrícia?" Minha voz saiu calma, mas por dentro eu estava em alerta máximo. 6 meses de paz acabaram de ser ameaçados. "O Carlos... Helena, o Carlos sofreu um acidente. É grave. O café que eu estava segurando quase caiu da minha mão. O chão pareceu se mover sob meus pés. Não importa o quanto você tenha sido magoada, não importa o quão longe você tenha ido, a palavra filho ferido é a única que consegue penetrar qualquer armadura." "Que acidente? Onde ele está?" O tom calmo desapareceu, substituído pelo medo primordial de uma mãe. "Foi na estrada?" Ele capotou. "Ele está no hospital central. Precisa de uma cirurgia urgente na perna e na coluna. É muito cara, Helena. É muito, muito cara." Eu fechei os olhos, tentando me concentrar na respiração para não ter um ataque de pânico ali mesmo. Fui até a sala, me sentei e pedi. "Respire, Patrícia. Me diga com clareza. O que os médicos disseram?" Ela tentou se acalmar, mas só conseguiu chorar mais alto. E foi no meio daquele choro desesperado que a bomba veio. "Nós não temos dinheiro, Helena. Estamos falidos, completamente sem nada." Parei de respirar. O choque de saber que Carlos estava ferido
se misturou com a incredulidade sobre o que ela estava dizendo. Falidos? Mas Carlos tem um bom emprego. Vocês acabaram de casar. Como assim falidos? Patrícia começou a soluçar incontrolavelmente. E em meio às lágrimas, a verdade horrível e mesquinha começou a sair. Ela falava atropelado, como se estivesse se confessando antes de morrer. Eu gastei. Eu não consegui parar. Foi tudo culpa minha. Eu perdi o controle. Ela confessou que o casamento luxuoso que eu vi pelas redes sociais tinha esgotado as economias, que Carlos guardava com tanto esforço antes de Patrícia entrar na vida dele. E o que era pior, ela tinha desenvolvido um vício em compras online e nos últimos meses tinha se afundado em apostas online. Eu vendi as joias que a sua família deu para ele, vendi o carro dele e usei o dinheiro para tentar recuperar as perdas. Eu só piorei as coisas. O apartamento está com ordem de despejo. Helena! Não temos nem para pagar o aluguel do mês que vem. Imagina uma cirurgia de emergência. Eu ouvia tudo em um silêncio pesado. A raiva começava a borbulhar sob o choque e o medo. Não era apenas a ruína financeira. Era a forma como ela usou o meu filho. E por que você está me contando isso agora, Patrícia? Você me odeia, não é? Você e Carlos me disseram para ficar longe. Naquele momento, Patrícia parou de chorar e falou com uma clareza cortante, mas ainda tingida de desespero. Era a confissão que eu estava esperando, a razão de todo o meu sofrimento. Eu inventei tudo, Helena. Todas as mentiras sobre a senhora ser controladora, sobre falar mal de mim para as tias. Foi tudo invenção minha. Eu nunca ouvi a senhora falando nada, porque a senhora nunca falava. Ouvir aquilo em voz alta era como ter o ar sugado de meus pulmões. A dor que senti meses atrás voltou com força total. Ela tinha roubado meu filho de mim. Tinha me feito sentir a pior mãe do mundo por pura maldade. Mas por que, Patrícia? Por que você fez isso comigo? Mal consegui sussurrar. Ciúmes, ela gritou, a voz fina. Eu tinha ciúmes de vocês dois. Carlos falava da senhora o tempo todo. Perguntava a sua opinião sobre tudo. Eu queria ser a única mulher na vida dele, a prioridade. Eu queria que ele me escolhesse. Eu precisava que ele me odiasse a senhora. E ele me escutou. Ele me escolheu. Ele te afastou por mim. Aquele momento foi o clímax da minha humilhação e da minha justificação. A dor de saber que meu filho tinha sido enganado se misturava com a satisfação amarga de ter minha inocência provada, mesmo que de uma forma tão terrível. Por favor, Helena, ela implorou voltando a chorar. A senhora é a única pessoa que tem recursos. A senhora vendeu a casa, eu sei. Por favor, empresta o dinheiro. O Carlos não merece isso. Ele está chorando, chamando pela mãe dele. Ele está com medo. Essa última frase me atingiu como um raio. Chamando pela mãe dele. Fechei os olhos. Eu tinha o dinheiro. Eu poderia pagar. Eu tinha juntado e investido bem. Mas dar o dinheiro a ela, a mulher que me destruiu, que enganou meu filho, que o levou à ruína? Eu não disse sim nem não. Deixei o silêncio preencher a linha, ouvindo os soluços histéricos dela. Eu vou até aí. Eu finalmente disse, minha voz voltando a ser de gelo. Me diga o nome do hospital e a ala onde ele está. Mas eu não vou emprestar dinheiro. Mas o que a senhora vai fazer? Patrícia perguntou confusa. Eu sou a mãe dele, Patrícia. Eu vou ver meu filho. E se eu puder ajudar, eu ajudarei. Mas não se engane. Eu não vou te dar nenhum centavo. Eu vou resolver a situação dele, não a sua. Desliguei o telefone antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Olhei para Roberto, que me observava com preocupação. Ele se aproximou e me abraçou. Você precisa ir, Helena. Ele é seu filho. Mas não faça nada que você vá se arrepender depois. Use essa sua nova força. Eu assenti. O medo pelo meu filho era real, mas a raiva pela Patrícia era maior. Se eu fosse, seria para cuidar dele, mas também para confrontar a mulher que tentou me apagar da vida de Carlos. Eu tinha as provas.
Eu tinha as confissões gravadas na minha memória. Minha superação me deu a força para não ser vítima, e agora eu usaria minha força para ajudar meu filho, mas mais importante, para impor o respeito que me foi negado. Chegar ao Hospital Central foi como entrar em um campo de batalha. O cheiro de álcool e desespero pairava no ar. Encontrei Patrícia na sala de espera, parecendo uma sombra da noiva radiante das fotos de 6 meses atrás. Ela estava desgrenhada, os olhos inchados e vermelhos, roendo as unhas de forma compulsiva. Assim que me viu, ela correu. Helena, graças a Deus a senhora veio. Conseguimos o dinheiro? Eu ergui a mão, sinalizando para ela parar a 1 metro de distância. Minha expressão não demonstrava raiva, mas uma calma glacial que a desarmou imediatamente. Não, eu disse que não emprestaria dinheiro. Mas o que vamos fazer? Ele vai ficar aleijado. Os médicos disseram que a cirurgia tem que ser feita nas próximas horas. Eu liguei para a administração do hospital no caminho. Falei com o financeiro. Expliquei sem desviar o olhar. E sim, o Carlos será operado. Eu fiz um depósito diretamente para cobrir os custos da cirurgia essencial, a que vai garantir que ele se recupere. O hospital está ciente. O rosto de Patrícia se iluminou por 1 segundo com alívio, mas logo ela voltou à confusão e ao pânico. Por que não deu o dinheiro para mim? Eu poderia ter usado... Eu sei muito bem o que você faria com o dinheiro, Patrícia. Cortei, minha voz baixa e firme. Eu tinha vindo para ajudar meu filho, não para sustentar a irresponsabilidade dela. E o que está na minha conta é para a cirurgia do meu filho. E apenas para isso. Não permiti que ela continuasse a discussão. Perguntei onde Carlos estava. Ela apontou para a porta do quarto de pré-operatório. Ele não pode receber visitas, mas está pedindo pela senhora. Assenti e me virei para o balcão da enfermagem. Avisei que era a mãe e que faria uma visita rápida antes de ele ser levado para a cirurgia. A enfermeira, vendo minha postura séria, permitiu. Quando entrei no quarto, o choque me atingiu. Carlos estava pálido, conectado a aparelhos, com a perna imobilizada e uma expressão de dor e medo que eu nunca havia visto. Ele parecia ter voltado a ser aquele menino assustado que eu abraçava depois de um pesadelo. Assim que me viu, os olhos dele encheram de lágrimas. Mãe! A voz dele era um sussurro rouco. Fui até a cama e segurei a mão dele com as 2 minhas. Estava gelada. Estou aqui, meu filho. A cirurgia vai ser em breve. Não se preocupe. Eu cuidei de tudo. Eu sabia que a senhora viria. Eu sinto muito, mãe. Não gaste suas forças com desculpas agora, Carlos. Você precisa se concentrar em ficar bem, eu disse, apertando suavemente sua mão. Eu paguei a cirurgia. O que importa é você se recuperar. Ele fechou os olhos aliviado, e eu aproveitei o momento. Eu precisava ser rápida. Eu fiz isso porque sou sua mãe, e eu sempre vou te amar. Mas você precisa saber de uma coisa. A confiança que você quebrou não pode ser consertada com dinheiro. Eu te ajudei agora, mas para termos uma relação de novo, você precisará reconstruir tudo. Você precisará ser um homem que me respeita, que me defende, e não um que me esconde e me chama de vergonha. Ele abriu os olhos e me olhou confuso. Eu não entendi, mãe. Eu hesitei. Mostrar a verdade agora seria cruel, mas necessário. Peguei meu celular e abri a gravação da ligação de Patrícia que eu fiz disfarçadamente enquanto estava no hospital. Era a prova. Escute isso, ordenei. Deixei a gravação rodar o suficiente para Carlos ouvir Patrícia confessando as mentiras, o ciúme, a invenção da história de mãe tóxica e, o mais chocante, a irresponsabilidade financeira que os levou à falência. Enquanto a voz chorosa de Patrícia preenchia o quarto, o rosto de Carlos se transformou. O medo deu lugar à incredulidade e, por fim, a uma fúria silenciosa. Ele viu nos olhos dela o que eu via há 6 meses, a traição. Ela me disse que a senhora falava mal dela. Ela inventou.
Ele tentou falar com a voz embargada. Ela inventou tudo para que você me escolhesse e me afastasse. Completei. E você escolheu a versão que mais lhe convinha. Seu erro foi ter acreditado em mentiras sobre sua mãe, sem me dar a chance de falar. Pense nisso enquanto se recupera. A enfermeira entrou no quarto naquele momento, avisando que era hora de levá-lo. Eu beijei sua testa, o último gesto de amor incondicional antes de deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas. Saí do quarto e encontrei Patrícia me esperando no corredor, com um sorriso falso de gratidão no rosto. Obrigada, Helena. Eu sabia que a senhora não nos abandonaria. A senhora salvou o Carlos. Não confunda as coisas, Patrícia. Respondi fria. Eu salvei meu filho. Eu não salvei você. Ela tentou se agarrar ao meu braço, talvez buscando a próxima manipulação ou um pedido de desculpas ensaiado, mas me afastei. Não precisa se desculpar. Suas desculpas não valem nada para mim. Eu ouvi a sua confissão. O Carlos também. O sangue sumiu do rosto dela. O desespero agora era puro e sem disfarces. Não, Helena. Por favor, não faz isso. Não conta para ele. Ele não vai me perdoar. Essa é a verdade que ele precisa saber para crescer, declarei, olhando-a diretamente nos olhos. Meu respeito por você se esgotou há meses. Meu tempo também. Eu me virei e comecei a caminhar em direção à saída, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Eu não estava me vingando. Estava estabelecendo um limite. Ajudar meu filho era um ato de amor, mas ir embora era um ato de superação e amor próprio. Eu sabia que Patrícia tentaria se justificar, mas aquele drama não me pertencia mais. Saí do hospital e, ao entrar no carro, respirei fundo o ar puro da tarde. Meses depois, minha vida continuou a florescer. Roberto e eu fortalecemos nossa amizade, que se transformou em um carinho profundo e leve. Eu estava ocupada com meu trabalho e com meu grupo de artesanato, sentindo-me completa. A paz só foi quebrada, de novo, meses mais tarde. Eu estava em casa quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele. Carlos. Ele não usava mais muletas, mas mancava levemente. Estava sozinho e parecia ter perdido muito peso. Mãe, posso entrar? Deixei-o entrar. Não havia mais a Patrícia para me odiar, nem a confusão em meu próprio coração. Eu estava pronta para ouvir. Ele não trouxe presentes nem desculpas vazias. Ele apenas chorou e disse as únicas palavras que eu precisava ouvir. A Patrícia se foi. Ela levou o que sobrou. Eu vi quem ela é de verdade. Mas o mais importante, mãe, eu vi quem eu fui. E eu fui um idiota cruel. Eu te machuquei de um jeito que nunca vou conseguir apagar. Eu não quero seu dinheiro. Eu só quero o seu perdão. Eu quero a minha mãe de volta. Eu sinto sua falta. Aquelas palavras vieram do fundo da alma dele. Eram reais. Eu o abracei forte. O medo e a raiva se dissiparam, deixando apenas a dor do passado e a esperança do futuro. Eu te perdoo, meu filho, eu disse. Mas as coisas são diferentes agora. Eu tenho a minha vida, e você tem que reconstruir a sua. Você me machucou muito, e nossa relação só terá uma chance se for baseada no respeito e na verdade. Eu não serei mais a mãe que implora. Eu serei a mãe que é respeitada. Carlos aceitou. Ele não tentou voltar para a casa grande cheia de memórias. Ele aceitou o novo limite. Ele começou a ligar, a me visitar no novo apartamento, sem esperar que eu voltasse a ser aquela mãe que cancelava a própria vida por ele. Ele me ouvia, respeitava meus compromissos com o trabalho e com Roberto. Eu tinha perdido um filho ingrato e ganhado de volta um homem que havia aprendido o valor do amor incondicional. Minha superação foi completa. Não precisei me vingar para ter justiça. Apenas precisei me amar o suficiente para ir embora e voltar apenas nos meus próprios termos. Eu encontrei a paz e, por fim, o respeito.